Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar mais como que funciona o MTU, né? O que é MTU? Eu vou dar uma visão geral aqui para você poder já ir entendendo melhor o que significa essa sigla. O MTU é um assunto que rende bastante vídeo, então eu incluí inclusive o MTU no vídeo passado sobre PVPoE, nessa desconexão e conexão dos clientes. Já ia ficar um vídeo muito grande, você viu que anteontem, né, esse vídeo saiu, já ficou com 22 minutos. Então, se eu incluísse esse tema, ia ficar muito maior. Esse vídeo aqui já vai ser um vídeo maior também, né? MTU sempre tem muita coisa para falar. Eu vou também botar ele uns outros tópicos referentes a MTU. Eu vou fazer nos outros vídeos, tá? Para não ficar num vídeo inteiro só. Mas aqui vai ser como se fosse um bate-papo só para explicar melhor, dar uma visão geral para você como que o MTU funciona e como que o MRU funciona também. Se você ainda não é inscrito no canal, né, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que está tendo vídeo todo dia. Então, para você saber mais de redes, de microtik, se inscreve aqui e acompanha, que está bem legal. Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, curte a página também, marca algum amigo seu para ver esse vídeo sobre MTU. E me segue lá no Instagram, também @WissamKemel. Sempre quando não tiver algum vídeo aqui, algum imprevisto ou os temas dos próximos vídeos, eu coloco lá no Instagram também, aviso, para você poder saber do que está acontecendo, de todas as novidades. Bem, MTU, o que significa MTU? MTU significa o Maximum Transmission Unit, que é a máxima unidade de transmissão, a unidade máxima de transmissão. E assim como tem o MRU, que é a máxima unidade de recepção. Ele simplesmente define qual é o maior pacote que você pode passar na sua rede, né, de um dispositivo para o outro. Né, os roteadores eles têm esse limite de MTU, né, cada dispositivo tem esse limite de MTU. No nosso microtik, por exemplo, que é o que a gente usa aqui diariamente, é o assunto do canal, você pode ver sempre quando você entra numa interface, ele vai ter lá o MTU para você, que por padrão vai estar em 1500 bytes, né? Isso é, o limite, né? O maior pacote que a gente pode enviar é de 1500 bytes, né? O maior pacote em camada 3. A gente vai ver o que isso significa, que é esse MTU, é 1500 bytes. Então, por exemplo, se você for baixar estiver baixando algum DVD, estiver se comunicando com algum site, estiver baixando qualquer outra coisa na internet, esses dados vai vir para você em no máximo pacotes de 1500 bytes. Né? Ele vai passar assim divididinho pela rede, não vai vir um pacote só. Por exemplo, se você estiver baixando algum DVD de 2 GB, por exemplo, não vai vir essa informação toda de uma vez só. Vai vir em pacotes separados de 1500 bytes no máximo. Né? Isso aí é interessante até para dar uma dinâmica para a gente. Se por acaso um pacote falhar, tiver uma perda na rede, ele reenvia só esse pacote que falhou. Né? E se a gente tivesse que enviar tudo isso, ia dar muito problema e não é um valor otimizado para a gente poder passar na nossa rede. Então, o MTU ele só vai definir esse limite. Olha, o MTU, o máximo que você pode passar na sua rede, né, o máximo pacote que você pode enviar é 1500 e pronto. E a gente tem que redimensionar a nossa rede para esse número. Então, por exemplo, para você entender melhor, 1500 bytes, né, lá no nosso microtik tem o MTU de camada 3 e o L2 MTU, que é o MTU de camada 2, Layer 2, que a gente também vai ver que tem algumas diferenças aqui entre eles. Então, por exemplo, o MTU de camada 3, né, 1500 bytes, o que pode conter dentro desses 1500 bytes? Vamos supor que a gente está simulando aqui uma conexão, eu estou abrindo um site da Globo.com, né, eu sempre uso a Globo como exemplo aqui. Então, por exemplo, na minha máquina eu estou abrindo a Globo.com. O meu MTU máximo, né, o máximo pacote que eu posso enviar para a Globo.com por vez, né, e em um segundo, por exemplo, eu posso passar milhares de pacotes, então isso aí não é problema nenhum, mas a unidade máxima que eu consigo transmitir é 1500 bytes. Então o que acontece? Dentro desses 1500, o que tem? A Globo, né, a gente tem o modelo OSI, né, que é o modelo em que divide as redes de computadores por camadas, que fica mais fácil da gente entender como que isso funciona, qual protocolo está em qual camada, né, qual a função de cada camada. Então, por exemplo, na camada de aplicação, que é a 7ª camada, ele tem lá, por exemplo, o protocolo HTTP, ou HTTPS, ou qualquer for que a Globo usar, né, qualquer for que você for abrir no seu navegador. E aí, por exemplo, para passar dentro desses 1500 bytes, a Globo vai botar, por exemplo, 1460 bytes de dados, né, realmente de informação, daquilo que você vai precisar, aquilo que é novo para você, que você vai precisar abrir o site, você precisa pegar essas informações, imagens, essas coisas. Então ele vai botar dentro de 1460 bytes. Por que ele bota só 1460 e não bota logo os 1500? Porque é o seguinte, descendo mais um pouco, na hora que ele chegar na camada 4, que é a camada de transporte, né, essa comunicação feita com você vai ser feita através do protocolo de transporte TCP. Né? O TCP, por si só, para ele poder te ajudar, ele vai consumir 20 bytes. Então, por exemplo, nesse pacote, como se fosse uma caixa, né? Nesse pacote, ali dentro tem um espacinho que é para o TCP.
para ele também poder ter essa informação a mais, ou seria um selo, por exemplo, no seu pacote, para você poder saber qual é o destino, qual é a origem, qual é o destino. No caso do protocolo TCP, né, tanto o TCP quanto o UDP, ele funciona com o conceito de portas. Então, porta de origem, porta de destino, essa informação vai estar dentro desses 20 bytes. Tem outras informações ali dentro também, desse cabeçalho, né, a gente chama isso de cabeçalho. Tem outras informações ali dentro também, mas a gente não vai citar agora, mas só para você saber que ocupa 20 bytes de espaço. Aí, abaixando mais um pouquinho, ele vai chegar na camada 3, que é a camada de rede do IP. O IP também vai botar o espaço dele ali, e que é 20 bytes. Então, para ter o IP de origem, IP de destino, essa informação dentro do pacote, para ele conseguir rotear através de uma rede para outra, então o IP também vai botar a informação dele ali em 20 bytes. E aí o que acontece? Tem a Globo.com, que vai enviar os dados, então 1460 bytes, tem mais 20 do protocolo TCP e mais 20 do protocolo IP. E aí completa os 1500 bytes. Então até aí, até o protocolo, até a camada 3, eu tenho que ter no máximo 1500 bytes para poder enviar. Tendo esses 1500 bytes, eu vou abaixando um pouquinho mais na camada até chegar no último e enviar esses dados através do meu cabo de rede, através da minha interface wireless, o que seja. E aí, por exemplo, eu abaixo mais para a camada 2, que é o Layer 2 MTU, L2 MTU. Lá no nosso roteador a gente tem essa opção de L2 MTU. O que acontece? Esse L2 MTU ele vai falar a máxima unidade de transmissão, né, que eu posso enviar sem o protocolo Ethernet. É que eu também tenho que incluir, depois disso tudo, né, e aí eu consigo botar qualquer outra tecnologia que eu quiser, VLAN, se eu estiver botando, por exemplo, a tecnologia MPLS na rede, estiver passando algum túnel, por exemplo, VPLS, que depende do MPLS, protocolos mais complexos de rede, eu teria que alargar esse L2 MTU, né, que ele trabalha tudo na camada 2. VLAN trabalha na camada 2, MPLS trabalha na camada 2. Então eu alargo um pouquinho mais. E aí depois disso tudo, que ele pegar todas essas informações, tecnologias, ele vai incluir outro cabeçalho dentro desse grande pacote, que é o cabeçalho da Ethernet, que aí tem um MAC de origem, MAC de destino, para eu poder rotear esse pacote aqui dentro da minha rede, né, enviar, poder transmitir esse pacote dentro da minha rede. E aí o cabeçalho Ethernet consome 14 bytes, né, por si só, e aí fica um pacote grande, por exemplo, numa comunicação padrão, um pacote de 1514 bytes. Né? Por padrão, o L2 MTU ele não inclui o cabeçalho da Ethernet, né? Dependendo das aplicações. Em algumas aplicações você tem que incluir, outras não. Eu normalmente costumo incluir, né, 14 bytes aí nesse L2 MTU quando a gente for fazer algum cálculo de MTU dentro da rede. A gente vai ver alguns vídeos mais à frente como que a gente faz isso. Mas enfim, aí um pacote inteiro, né, você teria 1514 bytes. Ele tem, além disso, mais 4 bytes no final, que é um algoritmo de checagem de erros, que chama FCS, mas aí a gente também não precisa saber dessa riqueza de detalhes. Mas só para você ter ideia, que um pacote normal, padrão na rede, então, por exemplo, você abrir no site da Globo, essa informação passando para você, até a camada 3, você pode passar 1500 bytes, e aí, chegando na camada 2, tem mais o cabeçalho Ethernet, que são 1514 bytes, e aí ele envia isso para a camada 1, que é a camada física, onde vai codificar isso e enviar para o seu meio físico, aí, o seu cabo de rede, a sua wireless, para você poder enviar essa informação. E o que acontece? Todos esses cabeçalhos que passam no meio do caminho é importantíssimo para você poder rotear isso dentro da sua rede. Então vamos lá, 1460 bytes são de dados, realmente, que a Globo vai enviar para você. Só que se você só tivesse essa informação, você não ia conseguir rotear isso dentro da sua rede. Então você precisa adicionar outra informação, que é o cabeçalho TCP, né, que significa porta de origem, porta de destino, para você poder ter essa comunicação fim a fim entre o seu computador e o servidor da Globo. Você precisa incluir o protocolo IP, né, que é o IP de origem, IP de destino, para o seu roteador saber como que ele vai rotear esse pacote. Você precisa incluir o cabeçalho Ethernet, que é o MAC de origem, MAC de destino, para você saber também como vai manipular esse pacote dentro da sua rede. Então, todos esses cabeçalhos são importantes. O problema é quando você adiciona muitas tecnologias e esse cabeçalho fica tão grande que você precisa fragmentar o pacote. Então, para você entender como que o cabeçalho funciona, vamos supor, no ensino fundamental, por exemplo, fazia muito um trabalho, né, e nesse trabalho, para entregar para a sua professora, tinha que você botar cabeçalho. Lá eu botava cabeçalho, por exemplo, na minha época, eu botava várias informações. Então, o cabeçalho era muito grande, vamos supor, instituição, diretora, nome da professora, nome do aluno, data, turma, série, disciplina,
tinha mais alguma outra informação que eu colocava nesse cabeçalho, e aí sim eu ia colocar os dados, né, o que importa nesse papel A4, por exemplo. Aí eu ia botar uma redação, por exemplo, que eu fosse fazer. Só que, como eu já botei tanto cabeçalho nessa folha, acaba que o espaço para eu colocar a minha redação fica pequeno. Então eu vou ter que condensar mais essa informação. Se eu tivesse que passar, por exemplo, mais informações nesse papel, eu teria que fragmentar essa minha redação. E aí ia ter que incluir, por exemplo, uma outra folha, né? Ia ter que ficar 2 folhas, porque o meu cabeçalho foi muito grande, e aí eu tive menos espaço para colocar os meus dados, e ia ter que fragmentar. E a fragmentação é sempre ruim. Então, a questão do MTU, né, ele vai definir qual é a máxima unidade de transmissão, né, a unidade máxima de transmissão que você pode transmitir na sua rede, e aí você deve respeitar esse valor. Se você for passar alguma coisa a mais, você tem que aumentar esse valor, né? Principalmente no L2 MTU. No MTU a gente não mexe muito, mas aí você tem que aumentar no L2 MTU se estiver passando alguma tecnologia a mais. Então, por exemplo, se eu tiver que incluir algum cabeçalho a mais, eu tenho que fazer as contas para saber se isso não vai fragmentar o meu pacote. Se for fragmentar, eu abro ele um pouco mais, né? Aumento o MTU, o L2 MTU, senão eu posso deixar por padrão. Mas esses cabeçalhos são importantíssimos. Vamos supor, nessa redação que eu fiz, né, nesse trabalho que eu fiz, eu envio para minha professora, e a professora sabe que às vezes ela trabalha em vários colégios ao mesmo tempo. Então esse cabeçalho para ela é importantíssimo para ela saber para onde que isso vai, né, para onde que isso se destina. Então vamos supor que esse papel, por exemplo, pare em outro colégio, né, e aí o colégio vai pegar esse papel do meu trabalho, ele vai ver assim, na verdade isso aqui é para a instituição, né? Eu estou lendo esse cabeçalho, isso aqui é para a instituição X, não é a minha, então vou rotear esse trabalho lá para outra instituição. Aí chega na outra instituição, alguém pega esse pacote e vê, isso aqui é para a diretora X, eu vou enviar para a diretora X. A diretora pega, isso aqui é para a professora X, na verdade, envia lá para a professora. E a professora pega esse trabalho, ela vê a instituição, a diretora, né, da onde se define, porque como ela pode trabalhar em vários colégios ao mesmo tempo, e aí ela é o destino final, né, realmente o meu trabalho chegou nela, né, e aí ela como se fosse o servidor da Globo, vamos supor, ela já tem todas as informações lá, o pacote já chegou nela, e aí ela vai ler o meu trabalho e vai responder a minha requisição, né, vai fazer uma avaliação desse trabalho e vai responder de volta para mim, vai rotear isso de volta para mim. Nas redes é a mesma coisa, a gente também precisa ter essas informações, o cabeçalho TCP, o cabeçalho IP, o cabeçalho Ethernet, para um roteador poder rotear e ir roteando, passando essa informação até chegar, por exemplo, no servidor da Globo, até chegar no destino que eu queira. Que aí sim, se eu tivesse só os dados, eu não ia saber para onde eu vou enviar. Mas se eu tiver só os dados, tá, mas qual é o protocolo de transporte que você está usando? Qual é o IP de origem, destino? Para onde eu vou enviar? Qual é o MAC? Então, esses cabeçalhos são importantes, tá? Agora, o problema justamente é quando ocorre fragmentação. Por quê? Por padrão, ele funciona normal, né, sem problema nenhum. O MTU já é otimizado numa rede que você não coloca nenhum outro protocolo, ele já funciona bem. Agora, vamos supor, existem casos em que você faz uma VPN, tá? Já fez uma VPN de um ponto para o outro, isso vai botar o cabeçalho da VPN, né, também nesse pacote, então já fica menos dados para você passar. Em cima dessa VPN você faz um outro túnel, vamos supor um túnel EOIP, então você já bota os bytes que o túnel EOIP consome, a informação dele, enfia dentro do pacote também. Dentro desse túnel EOIP você bota um servidor PPPoE, então você já bota os bytes do PPPoE ali também, que ele precisa ser incluído, e aí sim você vai passar a sua informação. Mas aí o que acontece? Como você botou tanta tecnologia dentro dessa rede para você poder passar os dados, vamos supor que na hora de você conseguir navegar, a unidade máxima de transmissão tenha ficado, por exemplo, em 1400, né? Em vez de ser 1460, tenha ficado em 1400 ou 1360, 1380, porque você botou tanta tecnologia e não aumentou o seu MTU de camada 2, por exemplo, não deixou ele mais largo, não deixou ele maior, 1560, por exemplo, não deixou ele mais largo, acontece que você vai ter que fragmentar, e a fragmentação que é ruim. Por quê? Quando você tem que enviar algum pacote grande, por exemplo, eu tenho que enviar aqui, eu formatei um pacote de 1500 bytes, né? Normal, um pacote padrão. Só que eu chego lá e na verdade tem um PPPoE na minha frente. E o PPPoE, ele vai consumir 8 bytes. Então é uma nova tecnologia que eu estou botando nessa rede. E por que eu vou colocar o PPPoE ali no meio? Porque ele me dá algumas funcionalidades, ele me dá uma autenticação, ele me dá um controle melhor com o meu cliente. Então eu quero gastar 8 bytes para poder incluir
esse serviço aí nesses pacotes que eu estiver passando. Então, dentro desse pacote, por exemplo, sempre dentro desse pacote vai ter um espacinho ali que o PPPoE já vai ocupar. Então, 8 bytes já vai ser do seu PPPoE. E aí, por exemplo, se eu tiver um pacote de 1.500 bytes, o máximo que eu vou conseguir passar é 1.492. Mas se isso já não tiver pré-definido, né, na minha rede, se o meu computador já não souber que eu só vou ter que enviar pacote de 1.492 bytes, ele vai me enviar um pacote de 1.500, né, porque ele acha que ele está numa rede padrão. E aí o que acontece? Na hora que ele chegar, o meu roteador vai vir assim, cara, esse pacote é de 1.500 e eu só posso passar 1.492. O que eu vou fazer? Eu vou fragmentar esse pacote. Então eu vou enviar o máximo que eu conseguir de uma vez e vou enviar também só o restante, né? E vou fazer 2 viagens, vou enviar o restante depois. O que isso ocasiona? Processamento maior na sua rede, porque você vai ter que fragmentar um pacote que você não teria que fazer, né? Isso vai consumir o seu processamento a mais, vai consumir latência, né? Porque vai demorar mais para você poder enviar esse pacote, você vai ter que enviar um pacote atrás um do outro, né? E dependendo da sua comunicação, sempre fragmentando, sempre vai ter uma latência a mais, por mais que seja pouco, sempre vai ter uma latência a mais. A banda na rede também você vai consumir, porque você vai estar enviando um pacote a mais à toa, né? Uma coisa que poderia ser otimizada antes de você enviar esse pacote, mas como você às vezes não sabia qual era a unidade máxima de transmissão, o MTU, ou você simplesmente não configurou, você vai ter que ficar fragmentando isso. Então a banda também, porque o seu roteador ele vê pacotes passando pela rede. Então quanto mais pacotes, mais banda você consome. E aí você acabaria tendo esses problemas com fragmentação. Então o MTU ele é muito importante para definir aí o maior pacote que você pode passar na sua rede. Aí você tem que saber que quanto mais tecnologias você coloca nessa rede, vai consumir o seu MTU, né? vai consumir, né? Vai aumentar o seu pacote, e aí você tem que redimensionar também o seu MTU, né? O seu MTU de camada 2, que é o que a gente mexe. O MTU a gente não precisa mexer muito, apesar de existem alguns cenários específicos, então você pode enviar frames muito maiores, pacotes muito maiores, mas isso é totalmente customizável, né? Mas gerenciado dentro da sua rede. Assunto para um outro vídeo também. Mas aí realmente você tem que tomar cuidado com isso. Um exemplo também da vida real, onde ocorre a fragmentação, por assim dizer, vamos supor que eu vá em um mercado e aí eu compre muita coisa ali, estou com 30 sacolas e levo para minha casa através de alguma condução específica, e aí eu chego na minha casa, eu tenho que pegar todas essas sacolas e levar para minha casa, levar para minha cozinha, deixar lá. Só que aí o que acontece? Por padrão, eu quero levar tudo, né? Então eu quero pegar todas as sacolas possíveis e levar de uma vez só, né? Porque eu não quero ter mais trabalho. Só que o que acontece? Como eu não redimensionei bem, e como eu sou sozinho para levar todas essas 30 sacolas, eu não vou conseguir levar tudo, né? Não vou conseguir carregar tudo. Essa transmissão eu não vou conseguir fazer, porque vai ser mais do que eu suporto. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fragmentar. E aí, eu fragmentando, eu vou ter que levar metade das sacolas, por exemplo, numa viagem, ou o máximo que eu conseguir numa viagem, e aí vou ter que fazer 2 viagens. Essas 2 viagens vai consumir o quê? Esforço meu, porque eu vou ter que ir 2 vezes, né, da minha condução, onde está, até levar essas sacolas para minha cozinha, por exemplo. Então, o esforço dobrado, que seria o processamento da RB, a latência, né, o tempo, eu vou gastar mais tempo para poder fazer essa viagem, porque eu tenho que fazer 2 viagens, né, seria no roteador a latência, por exemplo, né, ia aumentar essa latência. E por que não a banda também, né? Eu poderia, vamos supor, aqui no meu prédio, por exemplo, eu moro no primeiro andar, então eu pego um elevador, vamos supor que se eu tivesse que dar 2 viagens, eu ia ocupar esse elevador mais de uma vez, então eu iria estar ocupando, vamos supor, a banda, né, desse elevador, entrando nele mais de uma vez. Então, em todos os casos, né, você também prefere não fragmentar, você prefere otimizar isso tudo para fazer uma viagem só. Pode acontecer, né, de você estar fragmentando pacotes na sua rede e você não se importar, né? Vamos supor que eu realmente sei que eu vou ter que levar mais sacolas do que o normal e eu não me importo com isso. Eu sei que vai demorar mais tempo, eu sei que eu vou ocupar, né, que eu vou ter mais esforço, mas para mim, se não for problema nenhum, tudo bem. Na sua rede é a mesma coisa, se você tiver processamento sobrando, se você não se importar com a latência, se você não se importar com a banda, tudo bem, pode deixar assim. Lembrando que o melhor, né, sempre o melhor é você otimizar. É a mesma coisa quando você bota, por exemplo, quando você tem um caminhão, né, que você tem que, um exemplo em que você tem uma loja e aí chega um caminhão, tem um estoque específico que você precisa despachar para essa loja. E vamos supor que passe por 5 pessoas até esses pacotes que você tem que despachar chegar lá no estoque da sua loja.
E aí, por exemplo, vamos supor que tem 5 pessoas nesse meio do caminho. Só que uma pessoa, a quarta pessoa, vamos supor que ela é um pouquinho mais fraca e ela não aguenta esses pacotes. Vamos supor que seja um pacote de 30 quilos, relativamente pesados. E aí, cada um consegue enviar esse pacote, né, normal, né, a unidade máxima que você vai enviar é 30 quilos. Só que chega nessa pessoa mais fraca e aí ela não consegue pegar esse pacote, ela não consegue transmitir esse pacote, porque é maior do que ela consegue, né? Não foi dimensionado para ela, ela não consegue enviar 30, vamos supor que ela só consegue enviar 20. E aí ela vai fazer, ou ela vai deixar esse pacote no chão e falar que ela não vai conseguir enviar esse pacote para frente, e pronto, vai deixar ele ali, ou ela vai, se tiver como desmembrar esse pacote, enviar 20 de uma vez, depois voltar e enviar os outros 10. E aí vai atrasar todo o processo. Então numa rede é a mesma coisa. O que a gente faz? A gente dimensiona todos os pontos da nossa rede para passar o MTU necessário, o que por padrão isso já é feito, né? Por padrão isso já é dimensionado, você só tem que alterar se você botar uma nova tecnologia. Vamos supor, quando você implementa MPLS na rede, você tem que ir passando em cada roteador, em cada switch, em cada ponto da sua rede, aumentando o MTU de camada 2 se ele já não estiver no valor ideal. E aí você vai ter que misturar, você vai ter que mexer, você vai ter que realmente redimensionar a sua rede. Então, por exemplo, o MTU, simplesmente, né, o MTU, L2 MTU, ele só diz qual é o limite máximo que você pode transmitir e a gente tem que tomar cuidado para a gente não exceder esse limite máximo. Se a gente exceder, vai ocorrer fragmentação, né? E aí vai consumir, vai ter problemas no processamento, né? Vai consumir mais processamento, vai aumentar a latência e também vai aumentar a banda passante pela sua rede. Você vai ter que passar mais lixo, assim por se dizer, na sua rede, coisa que você não precisaria. E aí, quanto mais protocolos a gente vai colocando na nossa rede, se a gente for botar um túnel EOIP, se a gente for botar PVPoE, se a gente for botar VLAN, MPLS, VPLS, são protocolos que precisam ter a sua informação ali nesse pacote, senão como é que o seu roteador vai saber que ele está sendo usado ou não? Precisa ter essa informação no pacote e vai ficar um pacote maior. Se você não tiver definido uma unidade máxima de transmissão maior, ele vai ter que afunilar isso, esse pacote não vai passar, vai ser fragmentado, vai dar mais problema na sua rede. Tem casos em que essa fragmentação não é nem possível, né? Não é permitida, e aí você vai ter um problema maior na sua rede. Então, isso aqui era uma visão geral, nesse vídeo aqui eu falei sobre uma visão geral sobre o MTU, um pouquinho de fragmentação que você deve evitar na sua rede. Nos vídeos posteriores eu vou falar sobre a relação do MTU com o PPPoE, né, que é bastante interessante, dá um vídeo completo, né, referente, a gente usa muito o PPPoE, tanto em várias redes de MikroTik, a gente vai precisar dele, é um método de autenticação muito bom e a gente sabe que tem configurações de MTU, MRU lá, a unidade máxima de transmissão, unidade máxima de recepção, então eu vou falar um pouco mais sobre ele e também sobre as tecnologias, né, quantos bytes consome cada tecnologia, o que você pode fazer para dimensionar se você tem um túnel OIP, se você passa ele por uma VPN, se você tem um PPPoE em cima dele, quais são os problemas que pode ocasionar essa comunicação. Então, mas eu queria fazer essa teoria antes, para você entender melhor o que o MTU significa, para depois poder passar para esses vídeos um pouquinho mais práticos, um pouquinho mais focados na prática real que a gente faz no nosso dia a dia. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, tá tendo vídeo todo dia no canal, então se inscreve aqui e a gente se vê amanhã.